todo um processo, mas você já conhece, né? Você já sabe. Amém. Que bom estar aqui, que bom trazer uma palavra, uma mensagem, fico muito feliz. E minha oração é que o Senhor, que o Espírito Santo, possa tocar teu coração através da palavra dele, através do evangelho que não é meu, mas de Cristo. Amém? E desde já eu quero pedir que você abra a sua Bíblia no livro de Lucas. Capítulo 15. No versículo 11. E eu quero fazer uma leitura intercalada com a igreja. Então eu vou ler um versículo e logo em seguida a igreja lê o próximo. Então é melhor ir acompanhando pelo telão, fica mais fácil. Pelo telão não, né? Pelo Datashow que não tem telão. Eita, foi, né? Depois do texto a gente olha. Amém? Amém. Lucas 15, 11, que diz: Continuou, certo homem tinha 2 filhos. E essa foi a minha parte. Aí vocês agora. Não ficou legal não, tá? Vamos todo mundo agora. 1, 2, 3, o 12. Amém. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para seus campos a guardar porcos. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. E ele informou: Veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Opa! Não, agora sou eu. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua,
e nunca me deste um cabrito, sequer para alegrar-me com meus amigos. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Amém. Amém. Vamos orar. Santo Deus, eu te louvo pela tua palavra. Eu te louvo, Senhor Jesus, porque o Senhor esteve entre nós e falou, Senhor Deus, de forma sábia, com graça, com sabedoria. O Senhor tocou o coração, Senhor, daqueles que te ouviram, Senhor. Mas, Senhor, pelo teu Santo Espírito, o Senhor pode tocar os nossos corações através daquilo que foi falado. Pai, eu só te peço que o Senhor tenha misericórdia de mim, eu só te peço, Senhor Jesus, que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, da tua casa, da tua igreja. Fala ao teu povo, fala à tua casa, Senhor, e fala ao meu coração. Senhor Deus, eu te peço por isso e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Está aí um texto muito manjado, né? Muito conhecido, muito falado, muito cantado, muito pregado. Mas essa é uma daquelas parábolas de Jesus, essa é uma daquelas lições de Jesus que, por tradição, a gente conhece essa parábola por um nome, né? A parábola do filho pródigo. Mas essa é uma daquelas parábolas que poderia muito facilmente ter um outro nome, ter um outro título. A gente poderia chamar essa parábola da parábola do pai gracioso, porque, na verdade, o personagem principal é ele, não o filho. A gente poderia também chamar essa parábola da parábola dos filhos perdidos, porque nós sabemos que nessa parábola, nessa história, a gente não tem só um filho que se perdeu, mas dois. E eu quero começar a mensagem de hoje, a pregação, com uma citação. Eu quero fazer uma citação de algo que já está para nós aqui no texto. O pastor americano, Tim Keller, ele tem um livro que se chama O Deus Pródigo. E nesse livro, falando apenas sobre esta parábola, ele diz assim, que quando o filho mais novo, ele cai em si, e ele pensa, né, na casa do pai, ele sabia que na casa de seu pai havia comida de sobra. Porque ele diz, eu estou passando fome. E os empregados, os menorzinhos da casa de meu pai, têm comida de fartura. Mas ao voltar, ele descobriu que havia graça de sobra. Não há mal que o amor do pai não possa perdoar e compensar. Não há pecado que seja páreo para a graça dele. Amém? Essa é uma verdade para nós. E é isso que nós vamos ver no texto de hoje. Graça de sobra. Tem na casa do pai. Amém? Então, o que é que acontece no contexto, né, onde Jesus estava falando aqui? Desde o capítulo 9, Jesus começa a caminhar para Jerusalém, porque já havia, no capítulo 9, acredito que no versículo 55, a palavra de Deus diz, Lucas escreve, dizendo que Jesus começou a se direcionar a Jerusalém porque estava chegando o dia de sua morte. E do 9 até aqui onde a gente está, Jesus faz basicamente o seguinte. Ele ensina, ele exorta, ele conta parábolas, ele faz milagres. E no capítulo 14, capítulo anterior, Jesus faz exatamente isso. Jesus ensina, ele exorta fariseus, né? Ele ensina, ele faz um milagre, ele cura um homem que tinha uma deficiência. Ele exorta os fariseus dizendo, será que é pecado curar no sábado? Se um filho de vocês cai num buraco, vocês não o tiram de lá, mesmo que seja sábado? Jesus conta parábolas,
Jesus conta uma parábola sobre a oração, e é exatamente isso. E no final, Jesus ensina falando sobre o preço do discipulado. Jesus, no final do capítulo 14, Jesus diz: quem decide me seguir, mas não aborrece pai e mãe, aborrecer no sentido de não ama menos o pai e a mãe, os filhos, do que a mim, esse não pode me seguir. E logo em seguida, Jesus fala sobre o sal, porque vocês são o sal da terra, e se esse sal perde o sabor, ele não serve para nada. E Jesus termina o capítulo 14 dizendo: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. E logo no capítulo 15, no versículo 1 diz: aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Jesus estava ensinando e diz: aquele que tiver ouvido para ouvir, ouça. E então, uma multidão que seguia Cristo, com publicanos, com pecadores, com pessoas que não eram tão bem vistas pela sociedade, pessoas que eram gentios, pessoas que não cumpriam a lei, começaram a seguir e queriam ouvi-lo. E Jesus, no versículo 2, diz que os escribas e os fariseus murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E Jesus, então, começa uma sequência de 3 parábolas. 3 parábolas de 3 coisas perdidas. Quem pode me dizer quais são essas coisas? A primeira é a ovelha, muito bem. Uma ovelha de 100 se perde, uma dracma de 10, e logo em seguida, e última, Jesus conta uma história mais detalhada, uma história que tem mais nuances, tem mais cenas, tem idas, vindas, tem mais... Ele é o clímax, é o arremate, é a história final. E nessa história, que nós já conhecemos, a história do filho pródigo, como dizemos, é a história de um pai que, tendo 2 filhos, um mais moço, chega até esse pai, cansado de ficar em casa, cansado de estar ali, cansado de estar sob a autoridade do pai, cansado de estar ali. Ele pede aquilo que era seu por herança, aquilo que era seu, né, da propriedade do pai. E a gente tem que entender para quem Jesus estava falando isso. A que cultura? É sempre um desafio, e é algo que a gente vai falar um pouco mais na frente, é sempre um desafio aprender por meio de parábolas. Porque uma parábola, ela precisa de que você entenda, né, os pontos de referência. E quando Cristo começa uma história e diz: um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço chegando até ele e diz: pai, eu quero a minha parte na herança. Isso já trazia, para nós, quando a gente lê isso, não traz o mesmo choque, o mesmo peso das pessoas que ouviam essa história. Porque ao ouvir isso não era comum um filho chegar e pedir a sua parte. Isso precisava que o pai avaliasse tudo que tinha. Da parte dos filhos, 2/3, assim, pegava-se, dividia por 3, e 2/3, 2 partes eram dadas ao filho mais velho, e o restante era dividido para os demais filhos. Então, era avaliado, aquilo precisava de ser vendido, precisava de ser liquidado e feito dinheiro. E se esperava que, com um pedido desse, o pai da história devolvesse com um grande não, com a expulsão da família, com a expulsão, talvez, até da cidade, com algo brusco, com algo ruim. Era isso que se esperava que aquele pai respondesse para as pessoas que estavam ouvindo Jesus ali. Mas, na história, o pai simplesmente dá. O pai entrega
E passando não muitos dias, o filho pega aquilo que é seu e vai. E no versículo 13 diz: passando não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Havia muita arrogância nesse filho mais novo. Havia tanta arrogância no seu plano perfeito, no seu plano na sua cabeça, que aquele filho não guarda um pedaço para o caso de dar ruim, para o caso de dar errado. Ele pega tudo, aquilo que ele recebe, ele vai embora e ele gasta tudo, descontroladamente, e gasta. E, de alguma forma, o lugar onde ele foi passa por dificuldades. A fome chega, a pandemia chegou ali, os empregos acabaram, e agora? Como é que fica o nosso rapazinho, o nosso jovem? Ele agora não tem mais dinheiro, ele agora não tem mais família. Sem dinheiro, sem ter família, sem ter para quem pedir ajuda, ele encontra um cidadão, ele encontra uma pessoa que o emprega como cuidador de porcos. E está aí um outro detalhe, um outro ponto de referência. Aos judeus que o ouviam, na lei de Moisés, a lei que os judeus seguiam e seguem, diz que o porco é um animal impuro, é um animal imundo. E havia até um ditado entre os judeus que dizia: maldito é aquele que cuida dos porcos. Então, ao ouvir que aquele jovem que era filho, né, de um homem muito rico, que tinha propriedades, foi, gastou tudo e agora ele chegou na posição mais humilhante para um judeu, de precisar aceitar um emprego cuidando de porcos, um animal impuro que os judeus nem sequer tocavam, e agora ele tinha que cuidar, pastorear porcos. E ele chega nisso, ele chega nessa situação, e a fome, o estômago roncando, faz com que ele lembre da casa de seu pai. Ele lembra e ele tem saudade. E ele diz: meu Deus, na casa dos meus pais, os empregados comem com fartura, e eu aqui desejo comer a comida dos porcos. Então ele diz: eu vou me levantar, eu vou até meu pai e vou lhe dizer: pai, pequei contra o céu e pequei contra ti. Havia agora, naquele jovem, arrependimento. Não havia remorso, não havia um fingimento, mas havia um arrependimento genuíno. Aquele jovem, ele fala daquilo que ele fez, não pensando só no dinheiro, mas ele diz: eu pequei contra o céu, eu pequei. Aquilo que eu fiz não foi só errado, mas pecado. Não foi só desonroso, não foi só feio, mas foi pecado, eu pequei. E aquele jovem planeja todo um discurso. Essa história todos nós já conhecemos. E ele planeja um discurso, ele diz: vou chegar a meu pai, vou pedir perdão e vou pedir que ele me aceite como um de seus empregados. Por quê? Porque, havendo dado a sua parte na herança, o restante da herança já havia sido atribuído ao filho mais velho. Então, aquilo que o pai tinha, as coisas que foram avaliadas, houve perca, porque precisou de ser dado, precisou de ser vendido, precisou de ser dado ao filho mais novo. Mas a parte do filho mais velho também foi dada, também foi entregue. Ele não vai embora, ele fica, mas agora o restante da propriedade do pai é do filho mais velho. E agora o filho mais novo, ele
ele levanta e diz, eu não quero dar despesa para a parte da herança que agora está menor, por minha causa. E eu vou pedir que eu seja aceito como um empregado. Em poucos versículos, em poucos minutos, em poucas cenas dessa história, nós passamos de um jovem obstinado, de um jovem cansado da casa dos pais, de um jovem revoltado, que pega a sua parte e vai embora, para um jovem que agora está humilhado e arrependido, muito arrependido, a ponto de não querer mais o título de filho. E aquele jovem caminha de volta para casa, e a palavra de Deus diz, que no versículo 20, que, levantando-se, foi para o seu pai. Ele tomou uma decisão e foi. Via ele ainda longe, quando o seu pai o viu, e compadecido dele, correndo, o abraçou. O que é que a gente pode esperar? O que é que tanto nós, essa é algo que nos toca de forma fácil, o que é que tanto nós, quanto aquelas pessoas que estavam ouvindo aquela história falada por Cristo naquele momento, de um pai que teve a sua dignidade humilhada, que teve a sua reputação arruinada, ele era agora um pai órfão de um filho vivo, que teve a sua paz tirada porque o texto não nos mostra, mas a gente pode entender que se um dia, depois de gastar tudo, depois de passar fome, um dia esse jovem decide voltar e vendo de longe um vulto conhecido, esse pai corre, havia angústia no coração do pai em todas as tardes, ficar ali e esperar. Mas o que esperar? Qual seria a atitude normal? A gente já conhece o fim da história, sim, mas qual seria a atitude justa? Qual seria a atitude que diríamos assim, ele fez por merecer, vinda desse pai que está mal falado ali na vizinhança, o pessoal comenta, cochicha, passa na frente e fala, olha, esse cara aí, o filho dele foi embora, gastou tudo. Com certeza, esperava-se que aqui Jesus falasse que aquele pai, ao ver de longe, pesasse a sua mão, trouxesse juízo, vingança. Seria justo, seria genuíno, não estaria errado. Aquele pai teve o seu ego, teve a sua, mais do que o ego, teve a sua reputação arruinada. Mas para o espanto deles que o ouviram e de nós, aquele pai o vê de longe, corre, abraça e beija. E isso também é um ponto de referência a ser notado. Um senhor velho, um homem velho, à época, ele era tido como indigno por correr. Um homem velho, ele devia andar de forma calma, de forma digna. Ele não tinha para que se apressar. Ele tinha servos que correriam por ele. Ele tinha empregados, escravos. Então, um homem daquela estatura, um homem velho, um idoso, um pai de família, um chefe de família, ele não devia correr. Mas parece que esse homem da história de Cristo, ele não parece se importar com isso. Ele não parece
ligar, dar a mínima para isso. Era seu filho. Ele estava de volta. Ele estava perdido e foi achado. Ele estava morto, mas agora reviveu. E é esse sentimento que está no coração dele. Ele precisava ir, ele precisava correr, ele precisava abraçar, ele precisava beijar. Antes até mesmo de ouvir aquilo que seu filho tinha a dizer. Ele tinha algo a dizer, ele voltou. Com certeza ele tinha algo a dizer. Mas antes de ouvir qualquer coisa, ele precisava abraçá-lo. O filho, então, depois de ser abraçado, depois de ser beijado, de ver seu pai correndo em sua direção, ele declara a sua frase ensaiada: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. E qual é a resposta do pai? É um grande: eu te disse, eu te falei. É um grande: nós temos contas a acertar. Seria justo. Seria justo, não seria maldade, não seria juízo, seria justo. Ele trouxe desonra. Mas ao ouvir aquele discurso, o pai simplesmente diz: tragam uma roupa, tragam um anel, matem um bezerro, porque o meu filho que estava morto, ele reviveu, o que estava perdido foi achado. A gente tem razão para festejar. Isso explode na cabeça das pessoas que o ouviam. Esse cara, com certeza, definitivamente era diferente dos pais normais. Ele estava recebendo de volta e não só isso, de imediato ele muda, ele converte o dia em feriado. Todo mundo, ninguém vai trabalhar mais. Irmãos, matar um novilho não era algo que se fazia todos os dias, era festa. Eram ocasiões especiais. E ao receber seu filho indigno, aquele pai decide que era simplesmente motivo para chamar um DJ e começar uma festa. Stênio Márcios é um cantor bem velhinho, não é da nossa geração, não vou cobrar que os adolescentes saibam, talvez nem os velhinhos saibam. Mas, cantando sobre esse texto, ele diz: é mais fácil esperar que sequem os mares, que se apaguem as estrelas, do que esperar que o amor desse pai se acabe. Olha que coisa grande, olha que coisa forte. E olha a mensagem que Cristo nos revela e revelava àquelas pessoas. É uma história linda, não é? Se terminasse aqui, seria um romance perfeito. Uma história muito bonita. Infelizmente, não para todo mundo. Havia uma teoria entre aqueles que estudam a palavra de Deus de forma profunda, em que aqui poderia se começar uma outra parábola. Era como se Cristo estivesse começando uma outra história. Mas não faz sentido. Hoje é quase que unânime entender que Cristo está contando a mesma história. Pelo contexto de entender que lá atrás, nos versículos 1º, versículo 2º, os fariseus questionavam por que Cristo sentava e comia com pecadores e publicanos. E
Então, não faz sentido acabar aqui. Embora aquele filho tenha sido recebido, aceito, com tanto amor, com amor que chegou primeiro do que o arrependimento, aquele pai o ama antes de ouvir as suas palavras de arrependimento. O seu amor é mais rápido do que o seu discurso de arrependimento. Ele é extremamente rejeitado pelo seu irmão mais velho. O filho mais velho, voltando do campo, nos versículos 25 em diante, diz que aquele irmão mais velho que estava no campo, chega perto da casa e escuta música, escuta dança, escuta as pessoas felizes, risadas. E ele não entra sequer na casa. Ele chama um dos criados. Ei, o que é que se passa lá dentro? E um dos criados, tomado também pela alegria do pai, quase que grita para ele: é o teu irmão! Aquele que estava perdido voltou! É o teu irmão! Aquele que estava morto reviveu! E nós estamos festejando. Teu pai deu uma roupa, teu pai mandou matar um novilho. E toda aquela felicidade do servo em contar essa boa notícia, que trouxe tanta alegria para o pai, gera raiva. Raiva no filho mais velho. Ele se indignou e não quis entrar. E o que então o pai faz? O que é que esse pai então faz? Ele sai da casa, ele puxa seu filho mais velho pela orelha, lhe dá um soco e diz: você é louco? É teu irmão? Ou aquele pai manda um de seus empregados trazer aquele filho mais velho arrastado? Não. A graça de sobra. Aquele pai, vendo o seu filho mais velho, que também estava perdido, ele sai. Ele também vai ao encontro desse. Ele não só correu, ele não só foi ao encontro do filho mais novo, mas ele vai ao encontro do mais velho. Ele vai até ele. Ele não o chama, mas vai. E chegando lá, aquele filho mais velho infla o peito de tanta justiça, infla o peito de tanto mérito e diz: há tantos anos te sirvo, há tantos anos trabalho como um escravo para ti. Eu nunca, jamais transgredi uma lei. Uma das tuas ordenanças eu não quebrei. E nunca sequer me destes um cabrito para festejar com meus amigos. Quanta justiça tem aqui. Quanto mérito tem aqui. E perceba, vocês já conhecem o final da história. Aquele pai não diz: ei, peraí, alto lá. Você nunca quebrou minhas ordenanças? E aquela vez? Não. Ele não estava mentindo. Não havia mentira no filho mais velho. Ele realmente era fiel às ordenanças do pai. Ele realmente havia servido ao pai. Não havia inverdades nisso. Era verdade. Ele rejeita o irmão e diz: esse teu filho. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou todos os teus bens
com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho. E apesar de por estar tão cheio de orgulho, mérito e justiça, esse filho, que também perdido, ele não vê o tanto que ele humilha seu pai. Porque o seu pai teve de abrir mão, mais uma vez, do seu título, de sua honra, e ir até ele. Teve de parar a sua alegria e tentar reconciliar uma birra do filho mais velho. E aquele pai não responde às coisas do filho com grosseria, com estupidez, com juízo. Não. Ele diz, meu filho. Ele não chama, ei, moço. Ele diz, meu filho. Tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. E literalmente, a herança havia sido repartida. Agora o pai estava na propriedade do filho mais velho. As coisas haviam sido dadas. Tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso, não havia outra alternativa. Teu irmão voltou. E aqui a gente tem a verdadeira mensagem dessa parábola. O Timothy Keller, no seu livro, diz sobre o filho mais velho, sobre os filhos. Ele diz, os corações de ambos os irmãos eram iguais. Ambos os filhos se ressentiam pela autoridade do pai e buscavam maneiras de escapar dela. Ambos desejavam alcançar uma posição em que pudessem dizer ao pai o que fazer. Em outras palavras, ambos se rebelavam. Ainda que um tenha feito isso ao ser muito mal, e o outro ao ser extremamente bom. Ambos estavam distantes do coração do pai. Ambos são filhos perdidos. Irmãos, é fácil ver o quanto que o filho mais novo estava perdido. Ele foi embora, trazendo para o nosso momento, ele saiu da igreja. Ele estava bebendo. Ele estava escutando Wesley Safadão. Ele estava perdido. A gente sabia, dá para ver. Está na cara. Mas e quanto a nós? E quanto a nós? E quanto a nós, quando vemos Deus agindo com graça a pessoas perdidas, e quanto a nós, diante do Pai, quantos de nós não dizem, Senhor, Pai, eu não transgredi uma das tuas regras, uma das tuas leis, eu tenho servido como um escravo. E quanto a nós? E quanto a nós que estamos com o Pai, mas não amamos o Pai? E quanto a nós que estamos tão perdidos, quantas pessoas que estão lá fora? E quanto ao meu coração, que é tão orgulhoso, que faria coisas até piores do que os meus irmãos, do que amigos, do que conhecidos que se desviaram e agora fazem coisas ruins, bebem, se prostituem, mas e quanto ao meu coração, que deseja as mesmas coisas? É difícil ver o quanto que o filho mais velho estava perdido também, até o momento de ira, até o momento em que o amor fingido, até o momento em que a bondade forçada, ela chega a um limite. A mensagem do Evangelho não se trata em ser certinho, em obedecer regras, não é sobre moralismo, não é sobre
fazer as coisas certinhas e assim ser salvo. E por isso ser salvo. Não é disso que se trata o Evangelho. Não se trata em ser libertino, em ter libertinagem, em poder fazer o que quer, em poder sair da casa do Pai e fazer o que se quer. Em querer não estar debaixo da autoridade do Pai. Também não se trata disso. Não se trata de autoaceitação, não se trata de autoconhecimento. Não é disso que o Evangelho fala. Mas, sim, é mais fácil ver o perdido no mundo, porque, obviamente, o mundo é o mundo. É mais fácil ver quando as roupas estão sujas. Mas também é mais fácil ver quando o coração... É mais difícil ver quando o coração está sujo. Quando nós estamos aqui, é fácil, na verdade não é fácil, começar uma vida de oração. Não é fácil. Mas é fácil querer ter uma vida de oração para poder dizer, eu oro todos os dias. Eu leio a palavra de Deus todos os dias. E como eu sou melhor do que o meu irmão que eu sei que não lê. É difícil orar. É difícil perseverar tendo fé. É difícil. É difícil manter a confiança em Cristo. É difícil olhar para o seu sacrifício como esperança. Esperança de dias melhores que talvez não sejam aqui. É difícil manter isso no coração aceso. É difícil, irmãos. Eu sei que é. Mas é fácil se esconder no cumprimento de regras. É fácil se esconder nisso. É fácil odiar o irmão mais novo. Não se trata de reprimir as coisas ruins que estão no nosso coração. Não se trata de pôr debaixo do tapete, mas de trazê-las à luz, para que Cristo as mude, para que o Espírito Santo de Deus, ele possa mudar, para que eu não force amar o meu irmão, mas que Cristo, que o Espírito Santo de Deus me ensine a amar. Que eu não force que gosto de orar, mas que o Espírito Santo de Deus gere em mim vontade, desejo, amor em orar. E não porque assim eu serei um mais crente, mas que o Espírito Santo de Deus me dê prazer na presença do Pai. Para que quando a minha bondade fingida acabar, eu não chegue diante de Deus e diga, Senhor, o Senhor me deve. Nem um cabrito, o Senhor me deve. Pai, o Senhor me deve. Porque eu não desobedeci nenhuma das tuas leis. Essa parábola, ela não fala, não tem... Na verdade, ela não tem o foco, como falamos no começo. Não é em qual dos dois irmãos estava mais perdido. Os dois estavam. Mas, vindo das 3 parábolas, não era qual ovelha se perdeu, mas uma se perdeu. E o pastor foi atrás e encontrou. Não era qual das moedas, qual moeda tinha mais valor. Se perdeu, mas uma se perdeu. E aquela mulher procura e acha. Não era qual dos irmãos estava mais perdidos, mas o quanto que o Pai tem graça. O quanto que aquele Pai é gracioso. Irmãos, vocês conhecem o final da história. Esse Pai é o nosso Pai. Sim, é o nosso Pai celestial. Ele é gracioso. Não há só comida de sobra, mas há sim graça de sobra. Há sim graça de sobra. Porque, irmãos, olhem para dentro de vocês. Eu olho para dentro de mim e eu canto.
E eu falo assim como uma canção do Gerson Borges, que diz assim: Senhor, não é de vez em quando que eu peco. Também não é de vez em quando que o Senhor tem de me perdoar. Porque o Senhor é bom. E eu sou pecador, mas o Senhor é bom. Às vezes a gente quer, irmãos, por estar aqui, por estar na casa do Senhor, por ser crente, a gente quer se convencer de que a gente não é tão ruim assim. A gente quer se convencer que a gente não é tão ruim assim. Mas, irmãos, não é de vez em quando que a gente peca, não. Não é às vezes que a gente transgride a lei de Deus. Mas a boa notícia é, há graça de sobra. Há graça de sobra para nós. É um desafio aprender a partir das parábolas de Cristo. Porque elas têm para nós um distanciamento, alguns distanciamentos. Distanciamento de cultura. A gente precisa de pontuar coisas como o quanto que era humilhante para um pai ter um filho pedindo herança, o quanto que era humilhante para um pai correr por ser idoso. O desafio é tentar ouvir a parábola, assim como os ouvintes originais ouviram, com o mesmo peso que aquelas pessoas ouviram, porque era a sua cultura. Eram histórias que tinham personagens dali, do seu cotidiano. A gente não tem publicano, a gente não tem fariseu, a gente não tem escriba na nossa cultura, no nosso tempo de agora. A gente tem que explicar tudo isso. Então, a gente precisa de saber, muitas das vezes, algumas parábolas, existem tipos de parábolas, a gente precisa de saber o que cada personagem quer significar, o que cada atitude quer significar. E sim, nesse sentido da parábola, a gente entende que as pessoas que estavam ouvindo, a gente viu que publicanos e pecadores se sentaram para ouvir, mas que haviam fariseus e escribas que estavam murmurando contra Cristo. Porque como que um homem que se diz profeta ensina ali, senta e come com pecadores? E é fácil entender, irmãos. Tanto para nós, muitas das vezes a gente se identifica com o filho mais novo, porque muitos de nós têm histórias de se desviar, de ir embora, e de cair em si e voltar. E com certeza é fácil entender também que aqueles publicanos, os pecadores, eles se viam no filho mais novo, porque eram pessoas que eram condenadas pela lei, que faziam coisas, que roubavam, que mentiam, que trapaceavam. Eram pessoas que roubavam imposto. Eram os publicanos, enfim. É fácil de entender que quando elas ouviram Cristo contando essa história, elas disseram: nossa, há espaço na casa para mim. Mas parábolas, elas são histórias que, assim, funcionam como uma piada. Você não conta uma piada para nada. Você conta uma piada para que haja uma resposta. E qual é a resposta da piada? O riso. Se a pessoa não entender, não há riso. Não há graça. Assim é uma parábola. Uma parábola, ela pede uma resposta. Ela pede uma reflexão. Ela exorta. Ela pede um conserto. Ela pede uma nova atitude. E a sequência de parábolas, essa sequência de parábolas que Lucas põe no discurso de Cristo, é o jeito de Cristo exortar também os fariseus. É um jeito de Cristo demonstrar graça aos pecadores e publicanos que estavam arrependidos. Havia arrependimento naquelas pessoas. Eles queriam voltar para a casa do Pai. E Cristo estava dizendo:
se há arrependimento no coração de vocês, há espaço na casa, há lugar na casa. Vocês também serão aceitos como filhos. A bondade do Pai vai chegar antes do arrependimento de vocês. Mas Cristo estava exortando os filhos mais velhos, que eram os fariseus, que eram os escribas, que se achavam melhores, que se achavam mais justos, mais santos, porque tinham a lei, porque muitos deles, assim como a gente escutou aqui domingo, muitos deles se gloriavam por ser da linhagem de Abraão, por ser neto de Abraão, por ser de tribo tal. E desprezavam a bondade de Deus. Assim como em Mateus 20, na história da vinha, do homem e da sua vinha, Cristo está perguntando aos fariseus, está trazendo a reflexão, será que a minha bondade, será que a alegria do Senhor, a alegria que o Senhor está tendo em receber filhos mais novos, vocês também não podem ter? Será que vocês também não podem sentir-se alegres, ter alegria em ver os filhos mais novos sendo alcançados? Porque em todas as parábolas havia festa no achar. Pedia uma resposta dos fariseus. Há algumas aplicações para nós dessa mensagem, dessa parábola. A parábola termina aqui. O pai fala, teu irmão que estava perdido foi achado, estava morto e reviveu. Precisávamos nos alegrar. E acaba. E acaba a história. Porque pedia uma resposta dos fariseus. Vocês não vão ficar felizes na alegria do Pai? Será que a generosidade do Pai ofende vocês? Então, há sim algumas aplicações para as nossas vidas. A primeira é a graça de sobra no coração do Pai. Não importa o tamanho do teu pecado, não importa o tamanho da tua vida errada, não importa o tanto de escuridão, o tanto de treva que ainda há no seu coração. A graça de sobra. A graça superabundante, a graça maior. Há uma graça que é suficiente para te aceitar como filho. A segunda aplicação é: o Evangelho não se trata de libertinagem. Não se trata de sermos livres para fazermos a nossa própria vontade. Não se trata disso. Porque no capítulo anterior, Cristo diz, aquele que não amar menos a sua mãe e seu pai, esse não é digno de mim. Há um custo no discipulado. Há um sofrer, sim, no discipulado. Então não se trata de libertinagem. Mas não se trata de cumprir regras. O Evangelho de Deus, o Evangelho de Cristo, não se trata de pagar o preço. Não se trata de cumprir metas. Não se trata disso. O Evangelho é outro caminho. É um caminho em que nós somos considerados justos não pela nossa justiça, mas pela dele. É um caminho em que nós somos salvos não pelo aquilo que podemos fazer, não pela bondade que há em nós, mas pela bondade que ele colocou em nós. Irmãos, eu posso dizer com bastante força isso. Às vezes, o Evangelho, a igreja evangélica, apesar de ter se tornado, em alguns momentos, conhecida, não há mais medo de dizer, eu sou evangélico.
como a gente tinha, a gente não, né? Não sou velho assim, mas como as pessoas tinham há 30 anos atrás, falavam assim, eu sou evangélico, não sei o quê, e as pessoas julgavam e tudo mais. Hoje a gente tem celebridade, empresário, gente então, que se declara evangélico e tudo bem. Mas eu posso afirmar com muita certeza de que poucos são os irmãos, poucos são os crentes que entenderam essa mensagem, que entenderam a graça abundante do Pai. Que muitas das vezes ou optam por serem filhos mais novos ou optam por serem filhos mais velhos. Que tentam ganhar Deus ou ganhar a salvação por seus próprios caminhos e por suas religiões e por caminhos que não são o caminho da verdade e da vida. Mas há também muitos de nós que tentam ganhar a Deus, ganhar a salvação, estando aqui entre nós, pagando o preço, irmãos. Não se trata disso. Não é sobre isso. É um caminho que foi aberto, é um novo e vivo caminho, que não foi aberto por nós, mas que foi aberto pela cruz de Cristo. A cruz que foi escândalo, que é escândalo para o mundo. Essa cruz nos salvou. E é por meio dessa cruz, é por meio de pisaduras, de chagas, que as nossas feridas foram curadas. É por meio de graça. Por meio de graça que a justiça dele foi derramada sobre nós. Eu estava falando sábado, na reunião do louvor, e eu lembrei, estava conversando com um amigo, e a gente estava falando sobre, ele falando que, ele falou assim, ele não é crente, mas ele falou assim, se Deus fosse justo mesmo, se ele, no dia do juízo, se Deus fosse justo mesmo, todo mundo seria condenado. Eu disse, opa, alto lá, Deus é justo, mano. Deus é justo o tempo inteiro. Ele é justo porque ele é a justiça. Mas existe uma pequena diferença. Deus enviou o seu Filho para se fazer justiça. E esse Filho nos substituiu. Então, sim, no dia do juízo final, as minhas mãos, elas estarão calejadas e meus passos serão trôpegos e eu vou chegar lá com muitos pecados na minha conta. Mas chegando lá, tem uma ilustração que diz que um homem morreu. E ele, chegando no juízo, Deus está ali na frente, está lá na frente, e diante de Deus tem uma balança. E esse homem vai, e tem algumas pessoas acabam indo e tudo mais, e a pessoa que está na frente dele vai, e ela sobe na balança, e a balança é uma balança de pecados. Então, se você sobe na balança, e a balança pesa muitos pecados, então você vai para o inferno. E chega a vez daquele homem, e aquele homem fica desesperado, ele fica, meu Deus, eu vou para o inferno, eu vou para o inferno, eu vou para o inferno, eu tenho muitos pecados, eu vou para o inferno. E quando chega a sua vez de subir a balança, então surge Cristo. E diante de Deus diz, nesse caso, por esse aqui, eu subo na balança. E Cristo sobe na balança e o ponteiro não sai do lugar, porque Cristo não tem pecado. E aquele homem então é salvo. E é isso. Não é pela minha justiça que eu vou ser julgado, mas pela de Cristo. E como eu faço isso? Aceitando a Cristo, aceitando o seu amor, aceitando o seu sacrifício, aceitando que Cristo não é um homem de palavras bonitas e de histórias bem contadas, mas Cristo é o Filho de Deus. É o Filho de Deus que veio ao mundo, que viveu com graça, mas que morreu. E hoje nós não podemos dizer apenas que houve a vida e a morte de Cristo. Cristo é diferente disso. Houve a morte e a vida de Cristo, porque Ele morreu. E nós morremos com Ele. E revivemos com Ele. E se acreditarmos nisso, sim, a justiça que é dele será imputada em nós. E por último, irmãos, nós não podemos ter raiva. Nós não podemos ter o mesmo rancor, o mesmo sentimento que o filho mais velho teve do irmão mais novo.
Raiva. Raiva da generosidade do Pai. Isso é só um exemplo. Mas às vezes você está aqui na igreja há 10, 15, 20 anos e você pede pelo seu pai, pelo seu irmão. E Deus decide alcançar alguém que chegou agora e que está pedindo por uma outra pessoa. E a gente sente raiva. Mas Deus... A gente sente raiva da generosidade do Pai. Não devemos ter raiva de ter filhos mais novos sendo alcançados por Cristo. Sendo alcançados, sendo recebidos com roupas novas, sandálias, anel, com festa. Não devemos ter raiva. E para encerrar, eu gostaria de encerrar com um texto de Romanos. Romanos 4, versículo 4. Os versículos 4 e 5, que diz: Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. É esse sentimento. Aquele que trabalha, assim como o filho mais velho, que trabalhou, eu tenho trabalhado como um escravo. Esse, tudo que recebe, não é favor, não é graça, é dívida. Você trabalha o dia inteiro e você recebe uma diária. O seu patrão não é bondoso porque te paga aquilo que foi prometido. Ele te deve. No final do dia, ele te deve. No final do mês, a empresa não é boazinha se te paga o teu salário. Ela te deve. Mas aquele que não trabalha, aquele que perdeu todos os seus bens, dissolutamente, aquele que perdeu tudo o que tinha, gastando de forma desordenada, mas crê, mas se arrepende e crê e aceita a graça, a sua fé, o seu crer, lhe é atribuído como justiça. Amém? Que o Espírito Santo possa tocar no teu coração, através da mensagem do Evangelho de Cristo. Não das minhas palavras, mas do Evangelho de Cristo. Amém? Que Deus abençoe a igreja.